Vamos fazer então um exercíciozinho para a gente poder fixar esse conteúdo. O exercício é sobre fluidos tixotrópicos, né? Então vamos lá. Foi realizado o teste de tixotropia para amostras de iogurte comercial. Os testes foram realizados pela aplicação de uma taxa de deformação constante durante 10 minutos. Então o que foi feito? Foi aplicada uma taxa de deformação constante durante 10 minutos nesse fluido, e durante esse tempo foi monitorado os valores de tensão, a tensão requerida pelo equipamento. Então, eu tinha a taxa de deformação, que é um valor fixo, e os valores de tensão durante esses 10 minutos. Com os valores de tensão e com essa taxa de deformação constante, eu consigo calcular a viscosidade por aquela equação que eu mostrei no início da aula para vocês. Então, com aquela equação eu consigo calcular a viscosidade. E aí eu verifico se essa viscosidade muda ou não com o tempo. Se ela não muda com o tempo, então ela é fixa, ela é constante, então eu não tenho um fluido tixotrópico. Agora, se essa viscosidade muda com o tempo, eu tenho um fluido tixotrópico. Na verdade, eu tenho um fluido tixotrópico se a viscosidade diminui com o tempo. Agora, se a viscosidade aumenta com o tempo, se ela aumenta, eu tenho aqui, um fluido reopético. Cadê, reopético. Então, o fluido é tixotrópico se a viscosidade diminui com o tempo e é reopético se ela aumenta com o tempo, considerando que eu tenho uma taxa de deformação constante. Então, vamos analisar aqui, esses aqui são os resultados. Então, para cada um desses pontinhos aqui, foi medido a tensão, e com o valor de tensão e com a taxa de deformação, eu calculei a viscosidade e plotei aqui nesses gráficos. Então, eu tenho aqui 3 fluidos diferentes, tá? O azul é um fluido, o verde é outro e o vermelho é outro fluido. E aí pergunta, as amostras são tixotrópicas? Sim, elas são tixotrópicas porque a gente tem uma redução da viscosidade com o tempo. A redução ela não é muito grande, mas existe sim uma redução. Então, a gente tem fluidos tixotrópicos. Aí eu pergunto na letra B, o que acontece com a tensão requerida pelo equipamento para manter a taxa de deformação constante? Bom, pensa que a gente tem lá um agitador, o negócio está girando ali, ele está girando, né, a uma velocidade constante, mas a viscosidade do fluido está diminuindo. Então, está ficando mais fácil agitar aquele fluido ali. Então, a tensão requerida pelo equipamento, ela diminui também. Ok? Então, o valor de tensão, da tensão requerida pelo equipamento para girar aquelas pás, né, do agitador, diminui. Por que a viscosidade decresce com o tempo nos fluidos tixotrópicos? Existe uma explicação para isso, né? Isso ocorre em alimentos que possuem uma estrutura que é quebrada ao longo do tempo. Então, à medida que você vai girando ali, né, que você vai fazendo aquela deformação a uma taxa constante naqueles alimentos, você vai quebrando as estruturas, as forças intermoleculares entre as moléculas, né? Então, a estrutura molecular, ela é quebrada, por isso a viscosidade dele vai diminuindo com o tempo. E aí fica mais fácil, né, escoar aquele fluido, movimentar aquele fluido. Agora vamos tratar do último tipo de fluidos não newtonianos, que são os fluidos viscoelásticos. Bom, o que é um material viscoelástico? Viscoelástico é uma mistura entre viscosidade e elasticidade. Viscosidade é uma propriedade de fluidos, né? Que é a resistência ao escoamento. O que escoa? Quem escoa são os fluidos, certo? Elasticidade é uma propriedade de materiais sólidos. Elasticidade, o que seria elasticidade? Após a aplicação de uma tensão, o que acontece quando eu tensiono um material sólido? Eu acabo deformando esse sólido. Então, após a aplicação de uma tensão e consequente deformação do sólido, observa-se a recuperação da sua forma original. Então, um sólido que é elástico, ele tem a capacidade
de se deformar por causa de uma tensão que foi aplicada sobre ele, mas ele é capaz de retornar ao seu estado original, né? Então aí a gente tem uma deformação reversível. É claro, gente, que essa deformação, isso vai depender da tensão que eu estiver aplicando, tá? Então esse material ele é elástico até uma certa tensão aplicada. Por exemplo, uma mola. Se eu pressiono ou se eu estico uma mola, ela tende a voltar ao normal, porque ela é um material elástico. Agora, se eu estico muito a mola, né, se eu aplico uma tensão muito forte, uma tensão muito intensa nessa mola, vai chegar um momento que ela não vai conseguir reverter a sua forma original. Então, depende da intensidade da tensão que eu estou aplicando. Um exemplo de material viscoelástico, né, que apresenta essa propriedade de elasticidade são as gelatinas, né? Se a gente aplica uma tensão ali na gelatina que não for uma tensão que não é muito grande, ela vai balançar ali e vai voltar ao seu estado original, né? Então, isso é um exemplo de elasticidade em alimentos. Agora, o que são viscoelásticos? São materiais que apresentam um comportamento intermediário entre um sólido elástico e um fluido newtoniano, né? Então, olha só, o que a gente pode ter? A gente pode ter um sólido que é elástico, puramente elástico. Ele vai retornar totalmente à sua condição inicial, ele vai recuperar, ele vai sofrer uma deformação totalmente reversível. A gente pode ter um fluido completamente viscoso, né? No caso, são fluidos inelásticos. É o contrário do sólido elástico, né? O fluido completamente viscoso, ele é totalmente inelástico. Qualquer tensão que eu aplicar a ele vai escoar, né? Ele vai se deformar e ele não volta ao seu estado original. Ele é incapaz de se recuperar de qualquer deformação imposta. Então, ele é completamente inelástico. Materiais viscoelásticos, eles são um meio termo entre o sólido elástico e o fluido completamente viscoso. Eles são um meio termo, né? Então, se você aplica uma tensão a ele vai escoar, né? Só que quando você tira a tensão, quando você retira a tensão que você aplicou, ele vai voltar um pouco à sua forma original. Então, ele vai sofrer uma deformação parte reversível e parte irreversível. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho dois gráficos aqui, né? O gráfico de cima é a tensão que eu estou aplicando. Então, aqui no comecinho, a tensão é 0. Eu não estou aplicando tensão nenhuma sobre o material. Aí eu vim e apliquei nesse momento aqui eu aplico uma tensão nesse valor, esse aqui é o valor da tensão. A tensão, repare que à medida que o tempo está passando, eu estou aplicando uma tensão constante. A força que eu estou aplicando ali, ela não se modifica com o tempo, é uma tensão constante. Até que nesse momento aqui, eu retiro a tensão que eu estou aplicando, né? Aqui a gente tem tempo, tá? No eixo X a gente tem tempo. Aqui, esse gráfico de baixo é o gráfico da deformação versus o tempo. Para o material elástico ideal, ou seja, aquele material que consegue recuperar totalmente o seu formato original, olha só o que vai acontecer. No momento em que a tensão é aplicada, esse material vai se deformar. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui a gente tem a deformação. Então, ele vai se deformar. Essa aqui é a deformação que ele está sofrendo. Tá aqui, né? E ele vai ficar deformado durante todo o tempo que a tensão está sendo aplicada. No momento em que a tensão é retirada, ele volta, a deformação cai a 0, tá vendo, ó? Por quê? Tá vendo caindo a 0 aqui, ó? Por quê? Porque ele retorna totalmente ao seu estado original, porque ele é um material elástico ideal, ele é completamente elástico. Como eu falei, gente, isso depende da tensão que eu estou aplicando. Tem materiais que eles são completamente elásticos até uma tensão limite. Depois disso, eles começam a ficar inelásticos. Aí, gente, o material
viscoso ideal, ou seja, aquele material que sofre deformações irreversíveis, eles não se recuperam. Quando eu falo de deformação, gente, no caso de fluidos, eu estou falando de escoamento. Então, olha só o que acontece. Na medida que a tensão está sendo aplicada, a deformação vai crescendo linearmente, ó, vai crescendo linearmente. Até que chega que nesse momento a tensão é retirada. E olha só a deformação. A deformação, ela permanece a mesma. O material fica deformado ali naquele estado e não volta ao normal. Agora, o material viscoelástico, repare aqui que ele é meio termo entre esses dois. A deformação dele vai crescendo, até chegar a um ponto em que, quando a tensão é retirada, a deformação, ela cai, tá vendo? Ó? Ele volta ao seu estado original. Na verdade, ele não consegue voltar totalmente ao estado original. Parte da deformação volta ao normal, só que parte da deformação fica permanente. Ó, o material elástico pode não conseguir recuperar a sua forma original caso a tensão aplicada seja muito grande. Daí surge o conceito limite de escoamento. Então, como assim? Limite de escoamento é aquela tensão que vai dizer para mim, ó, a partir daqui, se eu aplicar uma tensão maior do que essa, esse material ele não consegue se recuperar completamente. Ele começa a ter deformações irreversíveis. Então, olha só, limite de escoamento é a tensão máxima que o material suporta ainda no regime elástico de deformação. Então, se a tensão que eu estou aplicando for menor do que a tensão limite de escoamento, toda deformação vai ser reversível. O material ele consegue retornar ao seu estado original. Agora, se a tensão que eu estou aplicando for maior do que o limite de escoamento, aquele material vai sofrer uma deformação irreversível. Ele não vai conseguir voltar ao estado original. É claro que parte da deformação ele consegue voltar ao estado original, só que parte da deformação fica irreversível. Essa deformação irreversível a gente chama de plástica. A deformação reversível a gente chama de elástica. Quando a gente fala sobre esses conceitos aqui, gente, viscoelasticidade, a gente já começa a tratar de elementos, né, no formato sólido, semissólidos e tudo mais, não somente fluidos, ok? Aqui tem um exemplo, ó. Em ensaios de fluência e recuperação, um alimento foi submetido... Então, existem ensaios laboratoriais, tá? Que verificam isso, né? Qual é o limite de escoamento de um material, a partir de qual momento aquele material, qual é a deformação que fica irreversível. Então, esses ensaios, eles são para ver esse tipo de coisa. Em ensaios de fluência, esses ensaios são chamados de fluência e recuperação. Um alimento foi submetido a 4 tensões diferentes. Então, eles pegaram um alimento, o mesmo alimento, né? 4 porções diferentes desse alimento. E em cada uma dessas porções, eles aplicaram tensões diferentes. Então, eles aplicaram a tensão 1, 2, 3 e 4. A tensão 4 é a maior de todas. Depois a gente tem a tensão 3, tensão 2 e tensão 1. Observe os resultados no gráfico abaixo. Então, aqui a gente tem o tempo no eixo X e a deformação no eixo Y. T1, ó, foi a tensão mais fraquinha que foi aplicada. E olha o que acontece à medida que o tempo passa. Ó. No tempo zero, a tensão foi aplicada nesse tempo zero. Iniciou-se a aplicação da tensão, uma tensão constante, tá? Aqui nesse momento aqui, ó, a tensão foi removida. O que acontece com esse alimento quando é aplicada a tensão mais fraquinha? Ele se deforma, ó, aqui no eixo Y a gente tem a deformação. Então, ele se deforma, ó, tá vendo? Ó? A deformação fica constante. Aí, quando a tensão é retirada, o material volta completamente ao seu estado original. Ó. A deformação volta a zero. Então, nesse momento aqui, para essa tensão, o material ele se comporta de forma completamente elástica.
Então a gente pode falar que essa tensão está abaixo do limite de escoamento. Agora vamos para a tensão 2, ó, quando a gente aplica uma tensão um pouco maior. Mesma coisa, ó, o material ele se deforma um pouco mais, só que quando a tensão é retirada, ele volta completamente ao seu estado original. É claro que ele demora um pouco mais de tempo, mas ele consegue voltar completamente ao estado original. Na tensão 3, o material se deforma um pouco mais, só que quando a tensão é retirada, ele não consegue voltar ao seu estado original. A deformação, ela não volta a zero, né? Ela fica aqui, né, num valor, num patamar. Então, a gente pode dizer que essa tensão 3, ela é maior do que o limite de escoamento, porque essa tensão 3, ela provoca deformações irreversíveis. E na tensão 4, a deformação é muito grande, né? Então, esse exercício é de falso ou verdadeiro. Ó. O material se comporta como um sólido totalmente elástico quando se aplicam as tensões T1 e T2, pois se recupera totalmente da deformação quando a tensão é retirada. Verdadeiro. Né? A deformação vai a zero quando a tensão é removida. Então, ele se comporta de forma totalmente elástica. A tensão limite de escoamento está entre T1 e T2. Verdadeiro, né? A gente viu aqui que na tensão 2... o material, toda a deformação é reversível. Na tensão 3, a gente já tem deformações que são irreversíveis. Então, o limite de escoamento está entre a tensão 2 e a tensão 3. Uma recuperação rápida do material indica um alto nível de elasticidade, enquanto a ausência de recuperação indica que a amostra apresenta dissipação viscosa. Dissipação viscosa, gente, é quando a gente tem deformações irreversíveis. Então, essa é verdadeira também. Quando se aplica a tensão T3, a deformação é completamente elástica. Falso. Uma deformação completamente elástica, o material ele consegue voltar todo ao seu estado original, né? Toda deformação vai a zero, volta a zero, né? Então, é falso, né? Porque o material ele fica aqui com uma deformação irreversível. Quando se aplica uma tensão acima do limite de escoamento, o material se comporta como viscoelástico. Sim, né? O material viscoelástico é aquele material que ele apresenta elasticidade, né? Ele consegue recuperar, mas ele também apresenta dissipação viscosa, ou seja, ele escoa e não consegue voltar ao seu estado original, parte dele, né? Então, verdadeiro também. Quando se aplica a tensão T2, ocorre deformação plástica. Deformação plástica é aquela, né, dissipação viscosa, né? Aquela deformação que você não que é irreversível. Falso, né? Quando a gente aplica a tensão T2, toda deformação vai embora, toda deformação se perde, toda deformação fica reversível. Então, essa é falsa. Aqui, gente, eu deixei um exemplo para vocês fazerem, é bem simples também, tá lá na apostila para vocês tentarem sozinhos. Aqui, a gente falou sobre várias classificações, né? Aqui tem um resumo. O fluido ele pode ser newtoniano ou não newtoniano. O fluido newtoniano é aquele que a viscosidade é constante, independente da tensão que eu estou aplicando, a viscosidade é constante. Ela só varia com a temperatura. Depois a gente tem o fluido não newtoniano, em que a viscosidade varia, né? No caso, o fluido não newtoniano, a viscosidade, a gente tem aqueles independentes do tempo, né? A viscosidade, ela é independente do tempo. Ela só varia de acordo com a tensão que eu estou aplicando, né? Aí a gente tem os dilatantes pseudoplásticos. Os dilatantes e os pseudoplásticos, eles não precisam, você não precisa aplicar uma tensão mínima para que comece o escoamento. Agora, o Bingham e o Herschel-Buckley, você precisa aplicar uma tensão mínima para que ele comece a escoar. Depois a gente tem aqueles em que a viscosidade ela é dependente do tempo, ou seja, a viscosidade varia com o tempo. Mesmo que você esteja aplicando uma tensão, uma taxa de deformação fixa, a viscosidade ela vai variar com o tempo. São os tixotrópicos e os reopéticos.
E depois a gente tem os fluidos viscoelásticos, eles são considerados não newtonianos, né? Esses fluidos viscoelásticos, eles apresentam características de viscosidade e características de elasticidade. Então, isso aqui, esse slide aqui, ele apresenta um resumão, né?